Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje eu gostaria de falar com você sobre três parábolas que falam sobre percas. Três parábolas que se encontram no livro de Lucas, capítulo 15. Agora de manhã, eu gostaria de falar sobre duas parábolas que falam sobre percas. E à tarde nós vamos falar sobre a terceira parábola que tem no livro de Lucas, capítulo 15. A primeira parábola fala sobre a ovelha perdida. O homem tinha 100 ovelhas e uma delas saiu do rebanho. Ela saiu. E este homem deixou aquelas 99 ali e foi procurar aquela que tinha saído do rebanho. Mas ele tinha 99, ele poderia ficar com aquelas 99, né? Mas a questão é que não é que ele vai fazer conta de uma, já que ele tem 99, mas é porque para ele, assim como para Deus, todas as ovelhas são importantes. Não só as 99, mas aquela que se saiu do rebanho, que se perdeu, entre aspas, né? Não se perdeu, mas saiu. E aquele pastor foi procurar aquela ovelha. E quando ele encontrou, ele se alegrou. Ele colocou no seu ombro, levou para casa, chamou os vizinhos, os amigos e disse: "Vamos se alegrar, porque eu encontrei aquela ovelha que estava fora do rebanho." O homem se alegrou e chamou as pessoas, os vizinhos, os amigos, para se alegrar com ele, porque ali era motivo de alegria, porque aquela ovelha, só uma, que tinha saído do rebanho, também era importante para ele. Assim somos nós. Nós precisamos estar ali junto ao nosso pastor, que é o nosso Deus. Nós lhe falamos que, no Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que nós possamos estar junto do nosso Deus, não se afastar dele, porque todas as ovelhas são importantes para Deus. E o homem se alegrou porque ele encontrou aquela ovelha que estava fora do rebanho. E a outra parábola que também tem no livro de Lucas, capítulo 15, é a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda que, quando a mulher se casava, o pai dela dava um colar com 10 dracmas. Ali tinha um valor sentimental e familiar. E aquela mulher tinha 10 dracmas. Mas um dia ela perdeu uma das dracmas e só ficou com 9. Mas ela foi procurar esta dracma perdida. Ela perdeu dentro de casa. Ela tirou os móveis e procurou diligentemente. Ela procurou com muito cuidado. E quando ela encontrou aquela dracma que estava perdido dentro de casa, ela chamou as vizinhas, as amigas e disse: "Vamos se alegrar, porque eu encontrei a minha dracma que estava perdida." Do mesmo jeito, nós podemos questionar: não era 10? Perdeu uma, ficou com 9. Mas a questão é o valor familiar, o valor sentimental daquela dracma que estava perdida dentro de casa. O que nós podemos aprender é que, quando nós perdemos algo, dependendo do valor, seja material, familiar, sentimental, aquilo que nós perdemos tem que ser valorizado, procurar e, quando achar, se alegrar. Foi isso que este homem fez, esse pastor com a ovelha. Quando ele encontrou a ovelha perdida, ele se alegrou. Quando essa mulher perdeu a dracma e ela encontrou, ela chamou as amigas para se alegrar com ela. Que nós possamos se alegrar, seja lá o que a gente perder. O homem ia perder uma ovelha, era um animal. A mulher ia perder uma moeda, uma dracma.
era algo material, mas tinha um valor familiar e sentimental. Uma se perdeu porque saiu do rebanho, a outra se perdeu dentro de casa. Às vezes nós perdemos algo dentro de casa, um valor familiar dentro de casa, às vezes um respeito, uma admiração, um princípio. O que é que nós às vezes perdemos dentro da nossa própria casa? O que é que às vezes está junto de nós e vai embora? E a gente, quando encontra, a gente deve se alegrar. Então, o pastor se alegrou com a ovelha que estava perdida e ele encontrou. Esta mulher se alegrou quando encontrou aquela dracma que estava perdida dentro de casa. À tarde, né, quando for 6 horas, eu vou postar a terceira parábola que fala sobre perca, entre aspas. Estava perdido, mas encontrou e houve alegria. O pastor se alegrou quando encontrou a ovelha e a mulher se alegrou quando encontrou a dracma que estava perdida. E mais tarde nós vamos falar sobre a terceira parábola, que fala também sobre algo que poderia estar perdido, mas houve exatamente a alegria de encontrar. E a gente deve se alegrar quando nós encontramos algo que parecia que estava perdido. Mas para Deus, nada está perdido. Tudo é possível para o nosso Deus. Mais tarde nós estaremos aqui trazendo mais uma parábola no livro de Lucas, capítulo 15. E o povo de Deus diz amém e amém.